Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a Giane Siqueira, aqui da editora Sorian. Sejam todos muito bem-vindos. E hoje estamos aqui com mais uma autora, com uma grande obra que a gente vai conhecer melhor. Mas, primeiramente, vamos conhecer a autora. Professora Marisa, se apresente para o público. Olá pessoal, olá Giane, é um prazer vir aqui falar, né, desse livro, um pouquinho também da minha história, né, vai junto desse livro e é uma alegria, né? Então eu sou psicóloga, atuo na área de educação já há quase 30 anos, né? Então eu comecei bem cedo nessa área e esse livro nós vamos degustar aí um pouquinho sobre as informações sobre ele. Perfeito. Vamos mostrar então para o pessoal aí o livro. Olha aqui, eu tô com o livro aqui. Tá com o livro aí, professora Marisa, também? Aí, então conta para nós aí o título, né? Qual o tema central do teu livro, professora Marisa? Então, o livro A Descoberta, né? Esse título ele já fala bastante sobre o que é essa descoberta, por que essa descoberta, né? O tema central dele, que é muito além de um diagnóstico, porque com esse crescimento, né, de descobertas, né, desse mundo autista, dessa condição, né, presente em muitas pessoas que hoje não tiveram oportunidade ainda de ter diagnóstico, surgiu a ideia, né, a necessidade, o desejo de ter um livro que oriente e motive outras pessoas a irem atrás do seu diagnóstico, né? Então, eu tenho um filho, na verdade, eu descobri a história deste livro bem porque eu não tive a oportunidade de conviver muito com meu pai, né? Meus pais se separaram, eu tinha 4 anos, e quando eu tive a oportunidade de conviver com meu pai, já era formada, né, já tinha um olhar dentro da psicologia, eu comecei a entender muitas características do meu pai, né, como uma pessoa na condição autista. E quando eu fui mãe, né, meu filho, que hoje tem 11 anos, né, ele começou a apresentar sinais ainda muito cedo, e logo, né, eu me apaixonei por essa área, porque eu queria saber tudo, eu queria entender, eu queria... Então, eu passei a respirar a essa condição no intuito de ajudar não só meu filho, mas também outras pessoas, outras crianças, né? Hoje, o meu foco de atendimento são crianças neurodivergentes, e neste livro, né, eu quis contextualizar como é que foi esse processo de descoberta, né, do autismo na minha vida, né, na vida do meu filho e principalmente essa condição genética que veio do meu pai. Então, com a oportunidade, né, através da editora Sorian, foi possível realizar, né, esse desejo de partilhar esse movimento, né, que às vezes a gente tem muita resistência, tem muito receio, né, você percebe alguns comportamentos, alguns rótulos, né, que é imposto na sociedade, nas pessoas na condição autista, e que você não entende. Então, buscar conhecimento, procurar saber, entender que algumas coisas que, de repente, você carregou aí na vida toda e não se encaixou, faz parte de uma condição, mais uma condição que não te limita, né, que não te impossibilita, mas que você tem possibilidade de buscar forma de ser, de atuar, de estar. Hoje meu filho é um orgulho, assim, para mim, ele, mesmo dentro dessa condição, ele tem um diferencial, e o que ele apresenta de limitações, ele tenta, todos os dias é um desafio para a gente estar avançando, né, nós dois, a família, os irmãos, todo mundo compreende bem essa condição dele. Olha só. Então, aí até já vai uma pergunta que você previamente já respondeu, que é como foi a escolha desse tema, né? Você vive na prática esse tema, e é como você falou, quanto mais conhecimento a gente tiver em relação, então melhor é para todos, né, que convivem. Então, conta para nós como é que foi a escolha, né, de escrever sobre esse tema, professora Marisa. Então, com essa visão mesmo de entender que a gente precisa ter conhecimento,
né, ter conhecimento sobre essa causa, sobre essa condição, só assim que a gente consegue, de fato, acabar com esses preconceitos, né, com o capacitismo, enfim, nós precisamos ter isso. Enquanto profissional, eu acho que para nós essa visão é muito clara. Mas a gente vê que ainda, né, na sociedade, ainda há uma resistência muito grande, né, e até de aceitar a sua própria condição, porque um dos maiores motivadores deste livro é que chamar a atenção de pessoas adultas, né, que ainda não receberam o diagnóstico ou, né, estão nesse processo de diagnóstico tardio, e entender que é um processo de descoberta, né, e que isso vai promover conhecimento não a si, somente a si mesmo, mas para você se posicionar na sociedade com outro olhar. Então, a escolha, muito além do diagnóstico, é porque não é só um papel que você vai receber, né, de um especialista médico, né, de uma avaliação neuropsicológica, todo esse contexto que envolve o diagnóstico, é o que está por trás de você entender em que condição você se enquadra, ou alguém que é próximo de você, né, como foi com meu pai. Então, surgiu muito sobre isso, né, meu pai sempre foi tido como uma pessoa mais difícil de lidar, né? Então, é tanto que ele não é, conseguiu manter o casamento, né? Então, ele teve vários prejuízos ao longo da vida dele, que estava vinculado a uma condição que ninguém nunca entendeu, né? Então, depois, quando eu passei a olhar para este tema, fui entender, fui passar também a conviver com meu pai, que eu vi que ele se enquadrava, né, em todos os sinais e sintomas possíveis, né, para dentro dessa condição. E aí é que surgiu mesmo, né, gente? Quantas pessoas, assim como o meu pai, que não teve oportunidade de receber um diagnóstico, né, de entender as suas condições, vivem ou viveram, né, em conflito com rótulos, né, igual eu falei, com indicações da sociedade distorcida, né, como se as pessoas quisessem ser daquela forma, quisessem ser difíceis, quisessem representar comportamentos que não são compreensíveis, né? E isso é um caos, é um transtorno de fato, né? Não é à toa que é um transtorno do espectro autista, né? Porque gera um grande transtorno para a pessoa e vários prejuízos. Então, essa escolha desse tema, né, sobre se descobrir, né, sobre a descoberta do outro, às vezes as pessoas estão inseridas num casamento e magoadas porque a pessoa tem algum tipo, né, de limitação, de interação, de emocional, de comportamento, e estão em sofrimento, estão vivenciando, de fato, né, esse caos, né, que o transtorno causa. E descobrir a descoberta, ela é gratificante no sentido de você se encaixar, as peças começarem, né, eu acho incrível essa ideia até que foi exposta, né, na capa do livro, sobre o símbolo que representa, né, se encaixar. Eu acho que quem vive uma condição do autismo que não sabe, né, que ainda não tem esse diagnóstico, ela tem essa necessidade de se encaixar. E eu acho que o que mais representa o melhor são essas peças do quebra-cabeça, né? Um quebra-cabeça, ele é perfeito quando ele se encaixa, mas se tiver algo fora, você fica com aquela lacuna. Exatamente, é bem isso mesmo. E por isso que diz, né, muito além do diagnóstico. Então, o que traz, né, essa tua obra, esse teu livro, o que ele mais traz de destaque, né? O que o leitor vai ser introduzido nessa obra e vai ter de destaque, assim, de aprendizado, professora Marisa? Ele foi pensado uma leitura, ele é bem simples, né? Não é uma leitura técnica, porque a intenção é justamente que as pessoas que não respiram, né, que não vivenciam esse universo, tenham oportunidade de ter um pouco de compreensão e como isso pode estar mais perto de você do que imagina, né? Então, é uma leitura bem simples, né? Mas entre os temas, né? São 12 capítulos aí, e entre os capítulos tem um olhar especial para os educadores, né, que eu acho que também, como eu vivencio também muito essa área da escola, da educação, tem um olhar também especial para os educadores, né, compreenderem isso, porque essas crianças também chegam lá muitas vezes sem a descoberta, né, sem o diagnóstico, e esse olhar, ele precisa ser sensível por parte do educador também.
né? Mas dentro de um contexto familiar ou institucional, o motivador, um grande motivador desse livro é você conseguir enxergar detalhes que te colocam numa outra posição e não de julgamento. Olha só, e isso já até encaixa com essa outra pergunta que eu vou te fazer, que é qual o problema, né? Essa tua obra procurou solucionar, né? Em destaque para nós aqui hoje na sociedade, professora Marisa. Então, dentro da problemática, né, que a gente sempre coloca como ponto de objetivo a ser alcançado, né, principalmente para publicar um livro, a gente não faz uma publicação que ela simplesmente não tenha um foco, né, um caminho para ser seguido. É alcançar as pessoas que ainda, né, por resistência ou por desconhecimento, não buscaram a descoberta. Nós temos muito adultos, né, que a gente convive no nosso ambiente de trabalho, amizade, familiar, e que às vezes a gente fala assim, olha, você deveria investigar, né, sobre esse tipo de comportamento, sobre essa tua dificuldade, essa tua limitação, e as pessoas geralmente elas se assustam ou, né, se cria uma barreira em relação a isso. Então, se a gente está falando de uma coisa possível, né, e que foi você já caminhou, você já teve uma caminhada até a vida adulta sem esse diagnóstico. Você conseguindo alcançar isso agora, você melhora muito a sua qualidade de vida. Então, um dos principais objetivos e foco, né, de resolução, de proposta do livro, é incentivar as pessoas a passarem por esse processo de descoberta e, consequentemente, melhorar, né, a sua atuação na sociedade e qualidade de vida. Perfeito. E o que é muito importante, né, para todos. E conta para nós aqui, dá um spoiler em relação ao capítulo mais relevante que tem aqui na obra, né? Conta para nós o que você me diz aí desse capítulo mais relevante, favorito. Em opinião pessoal, né, o meu favorito é o que diz respeito à educação, né, que eu sei, eu vivencio esses conflitos, né, de sala de aula, de angústia do professor, de muitas vezes não saber lidar, o ambiente também de equipe, né, a gente vê que isso às vezes tem sempre aquele colega que é o mais difícil de lidar, ou que sempre tem algumas restrições em relação a alguns sinais, né, que pode indicar um diagnóstico oculto. Então, o que eu considero mais relevante na obra está voltado para a educação. Mas eu acho que a leitura em si vale a pena em todos os capítulos, no sentido de buscar a descoberta. Exatamente, buscar o conhecimento. Até estava dando uma olhada aqui no sumário. E aí, aproveitando, pessoal, se vocês querem adquirir essa grande obra, vou deixar o link aqui abaixo. Se vocês tiverem dúvida para perguntar para a professora, também deixe abaixo. A gente pergunta, depois ali ela responde. Mas e conta para nós como é que foi o processo, né, de produção, a experiência com a editora Sorian para a publicação do teu livro, professora Marisa? Foi assim, eu posso resumir, eu gostei tanto que eu quis fazer outro livro, né? Então, aí Exato. daí, acho que já dá para imaginar que, em questão de satisfação, foi resultado garantido eficiente, porque eu quis, né, publicar um livro infantil também, justamente com a mesma ideia de tentar publicar, levar a ideia, né, de propagação dessa condição, né, na área infantil também. Então, a editora Soriano, o primeiro momento que eu entrei em contato, e todo o tempo, né, sempre prestando esse suporte e retorno, então, muita gratidão mesmo por ter conduzido, né, essa construção e publicação desse livro, porque a gente tem a ideia, tem o texto, tem todo um desejo, né, e ele só pode ser concretizado quando a gente, de fato, encontra uma editora que vai nos dar esse suporte, e eu fui muito feliz em ter encontrado a editora Soriano. Ótimo, ótimo. E como foi o sentimento ao ver a obra pronta?
quando chegou aí, aproveitando, né, a Pro já falou, mas tem outro livro, né, falta só um ajuste ali, um livro infantil, tem tudo a ver também com esse tema, é um livro muito bonito e que no próximo vídeo também a gente vai falar. Mas conta qual foi o sentimento quando tu pegou o livro em mãos assim, conta para nós. Eu posso comparar, eu sou mãe de três, né? Então, quando a gente recebe um filho ali, é uma empolgação, né? É uma coisa assim que não dá para a gente explicar, né? O quão emocionante é. E receber o livro é um filho que nasce, né? Você recebe ali aquele livro como, nossa, pensado, e você quer pegar, você quer manusear suas ideias, né? Porque o livro te proporciona isso, né? Você ter ele físico, saiu dali, saiu daquela ideia digital, né? Saiu daquele papel e ele se tornou um livro onde vai levar, né? Um pouco de você, um pouco da história, um pouco do teu desejo, um pouco da tua experiência, conhecimento. Então, ele representa, nossa, muita coisa. Acho que quem é amante de leitura, né? E está sempre nesse consumo, né? De leitor de livro, entende que receber, né, uma produção não tem explicação. É maravilhoso. Exatamente, exatamente. Eu quero agradecer a professora Marisa. Logo a gente vai falar também do outro livro, aproveitando novamente. Quem quiser adquirir, está aqui abaixo, né? Esta grande obra aqui da professora Marisa. E eu gostaria que você deixasse, né, algumas mensagens aqui, final. A primeira é convidando quem tem uma pesquisa a publicar com a editora, e a outra, né, um convite final ao público conhecer a tua obra, professora Marisa. É, assim, a gente sempre quer, né, contaminar as pessoas com coisas boas, né? Então, você que tem aí já uma ideia, uma estrutura, ou que seja uma pesquisa, ou até uma ideia de uma literatura, né? Então, que você tenha essa vontade, gente, não perca um tempo, é muito gratificante. Recomendo muito, né, a editora Soriano para te dar esse suporte, porque eu imaginava que, às vezes, publicar um livro era uma coisa, um bicho de sete cabeças, né? Porque parece muito distante da gente, né? Porque a gente consegue pensar numa impressão na impressora, mas você não consegue imaginar uma edição de um livro. E a editora Soriano deu muito esse suporte, né, de compreensão, me motivou até a escrever mais, né, além, eu já estou também fazendo uma outra produção que em breve eu quero publicar, e abre caminhos também para a gente fala, né, através dessas páginas e abre caminhos para a gente enquanto profissional. E aí eu peço para vocês, né, se tiverem qualquer ideia, né, que estejam aí engavetadinho, não deixem de publicar, né, eu tenho certeza que muitas pessoas vão desfrutar do teu conhecimento, né, através dessa publicação. Perfeito. E agora aquele convite, né, para o pessoal conhecer a tua obra e a mensagem final, professora Marisa. Assim como tem, né, nessa publicação, né, a ideia é que se você, por algum momento, né, se questionou ou não entende alguns comportamentos da pessoa que você convive, né, de alguém que passou pela sua vida, ou um filho mesmo que acabou de chegar, não deixe de ler A Descoberta, né? Você descobrir, né, que existe muita coisa além de um diagnóstico. E esse é um convite para a leitura deste livro, que foi preparado, assim, com muito carinho, né, baseado em vivências, né, que eu senti na pele em duas situações da minha vida, né, tanto com meu pai quanto com meu filho, e compreendo, passei a ter uma compreensão bem ampliada, né, sobre isso, e não vejo limitações, não vejo por que a gente se assustar tanto, a gente ficar receosos ao receber um diagnóstico de autismo. Então, aproveitem, foi feito como eu falei, né, com muito carinho e dedicação, para que, de fato, possa promover aí consciência, né, e conhecimento sobre a condição autista. Perfeito, que ótimo convite, né? Reforçando, então, aqui o livro da professora Marisa,
Breve, o outro livro a gente vai falar também, vai falar mais detalhes, mas fica aqui o link abaixo para vocês adquirirem essa grande obra. Muito obrigada, tá, professora Marisa? Agora vamos Eu que dar agradeço, Jana. um tchau para o pessoal. Quer deixar alguma outra mensagem final? Ou tudo certo? Só não deixe de buscar conhecimento quando algo parecer assustador. Olha aí, muito bom, muito bom. Então, tchau, pessoal. Muito obrigada por chegarem até o final aqui no vídeo. E não esqueça de adquirir a obra da professora Marisa. Tchau!